Toda oficina precisa ter cuidado na hora de movimentar as peças no estoque. Mais do que isso, toda oficina precisa tomar muito cuidado na hora de gerar uma nota fiscal e de fazer uma compra recebendo uma nota fiscal do fornecedor. Ainda dentro desse assunto, o que significa peças monofásicas? O que significa NCM? Bom, tudo isso e muito mais você vai saber agora nesse vídeo, junto comigo, Fábio Moraes e o Abel da Contabilidade Campbell, aqui no meu canal de gestão, Gestão para Oficinas com Fábio Moraes. E um detalhe muito importante, hein? Se você ainda não está inscrito no meu canal, para tudo! Põe na pausa aí, se inscreva no meu canal, ative o sininho de notificações, não esquece de deixar um like e seus comentários de experiências que você está vivendo sobre esse assunto que a gente está falando ou de situações que você já passou, porque isso ajuda demais o canal. Então se inscreva no canal, porque daqui a pouquinho a gente volta aqui com esse assunto tão importante na vida das oficinas e na sua vida. Bom, pessoal, eu estou aqui com o Abel da Contabilidade Campbell e a gente está falando um monte de coisas, assuntos super importantes que vão ajudar você, vão dar um direcionamento nos processos de relacionamento, oficina e contabilidade. E um desses assuntos que são muito importantes é quando a gente fala sobre as peças monofásicas, sobre NCM. NCM é a abreviatura de Nomenclatura Comum do Mercosul. Abel, fala um pouquinho para nós sobre NCM. Bem, a NCM, como você já disse, o significado, ela, através daquele código de 8 dígitos, ali consegue-se determinar toda a tributação de um produto, de uma peça, de qualquer item que tem no mercado de comércio. Então, está dentro da NCM as tributações que incidem aquela peça. Desde o imposto federal até o imposto estadual, está tudo dentro da NCM. E ali também determina quais são os materiais que são constituídos aquele produto ou aquela peça. Legal. Quando a gente fala em NCM, na minha cabeça e na cabeça das oficinas, tem uma coisa que está ligada direta, que muita gente já vem falando, mas muitas oficinas ainda não se atentaram profundamente sobre esse assunto, que é a questão monofásica. Então, antes da gente fazer essa conexão, fala um pouquinho sobre o monofásico. Bem, o monofásico são alguns produtos que, de acordo com a sua característica e para que são usados, o Estado, a Receita Federal, o governo determinou que a tributação desses produtos fossem feitos em um único momento, lá na indústria, ou no distribuidor, ou no importador. Então ali é feita a tributação para toda a cadeia restante. E isso então gera uma oportunidade e uma atenção muito especial para as próximas empresas que receberão essas peças e comercializarão elas. Assim, se eu entendi bem, é mais ou menos assim, né? A indústria, quando ela vende a peça para o distribuidor, ela já paga o imposto dessa peça específica. Então, quando o distribuidor vai vender para o varejo, para a autopeça e a autopeça para a oficina, nenhum desses elos da cadeia precisam pagar mais esse imposto. É isso, né? Exatamente isso. Legal, legal. E aí, quando a gente fala em imposto, eu gosto de falar isso porque assim, 95, 98% das oficinas no país estão no Simples. Então a gente sabe que tem algumas que não estão no Simples, mas a maioria das oficinas estão no regime tributário Simples. A gente tem hoje 3 regimes tributários, se eu estiver errado aqui ele me corrige, né? Que é o regime do lucro real, do lucro presumido e do Simples, e dentro do Simples a gente tem o MEI. Não errei não, né? É exatamente isso. Legal, legal. Acertou, miserável. E aí, quando a gente olha esse contexto, pensando no volume maior das oficinas que estão no Simples, quando a gente olha aquela tabela de imposto do Simples, que tem os percentuais baseados nos faturamentos, ela é composta por vários impostos. E ali nesses impostos tem 2, que é o PIS e COFINS, que no monofásico são zerados. É isso. Exatamente. Legal. Isso. E aí dá a oportunidade
de forma legal, da oficina pagar um pouco menos de imposto da guia do DAS, lá do Simples, quando ela paga, porque esses impostos são zerados. Quando você falou do monofásico, e aí agora eu vou pedir para você fazer a conexão do monofásico com o NCM, qual que é a importância disso e a preocupação que a oficina, que o gestor, que o dono da oficina precisa ter? Bem, ele precisa pegar as suas notas de compra, classificar as peças dentro do seu sistema de gestão de acordo com a NCM. Por quê? Porque a NCM vai determinar se aquela peça é monofásica ou não. E no segmento da reparação automotiva, a grande maioria das peças são do regime monofásico. Então elas não têm a obrigatoriedade de fazer o recolhimento do PIS e da COFINS dentro do Simples Nacional. Então isso se requer uma atenção redobrada para fazer uma classificação correta, fazer as configurações dentro do seu sistema correto, para que você reduza legalmente a sua carga tributária. Abel, tem uma coisa que é muito importante nesse contexto que eu percebo assim, quando a gente fala do regime monofásico, a gente está falando que a oficina, a contabilidade, pode retroagir em até 5 anos essa análise, não é isso? Isso, exatamente. Tá. O que a oficina precisa falar com a contabilidade? Imagine que uma oficina está em qualquer outro estado do país, não está aqui em Belo Horizonte. Como é que a oficina faz para conversar com a contabilidade sobre esse assunto? Qual que é o caminho que você acha que ela tem que fazer? Imagine que ela nunca tenha ouvido ou que ela não saiba. Bom, eu já ouvi falar em regime monofásico, mas eu não sei se a minha contabilidade está trabalhando no regime monofásico com a minha oficina e com as peças que eu estou gerando nota. Bem, a oficina deve procurar a contabilidade e primeiro documento a ser analisado é o extrato do Simples Nacional. Então a oficina deve procurar a contabilidade e falar: vamos conversar sobre PIS e COFINS monofásico, e o contador deve oferecer conhecimento sobre esse tipo de peças para o empresário. Então ele vai analisar, né, o seu prestador de serviço, se ele tem consciência e conhecimento desse regime tributário. Existem muitas assessorias tributárias no país e as assessorias tributárias normalmente elas cuidam de muitos segmentos que não é comum ter peças monofásicas. Então, primeiro ponto é esse. Legal. E aí, se você entender que ele tem um conhecimento adequado do monofásico e também você vê evidências de que o PIS e a COFINS não estão sendo tributados integralmente, você pode ter um ponto positivo aí. Mas, se passados 5 anos, o volume de peças da sua oficina é muito elevado, entra peça, sai peça, isso aí a gente só consegue identificar e certificar através de uma revisão tributária com softwares adequados, especializados em uma revisão tributária, que vai te trazer a firmeza de que foi feita uma auditoria em todas as peças que passaram ali na sua empresa, e aí você vai ter a certeza de que você recolheu o imposto devido em todas as suas operações nesses 5 anos. Até porque se a contabilidade da oficina não trabalha com a oficina no regime monofásico, significa que a oficina está pagando ou vem pagando mais imposto do que deveria. É isso, exatamente, né? Exatamente. E aí, nem todas as contabilidades, e aí eu falo por experiência própria, nem toda contabilidade está preparada para fazer essa revisão tributária. Não é isso? Exato. Então, ou a oficina vai conversar com a contabilidade e a contabilidade vai ter experiência nesse processo, ou a oficina vai ter que procurar uma outra empresa que tenha experiência nesse processo. O que eu vejo nesse processo de revisão dos últimos 5 anos, várias oficinas estão conseguindo receber de volta aquilo que pagou a mais. Esse receber de volta, como é que funciona? A Receita, ela devolve esse dinheiro para bater nas próximas guias ou devolve como dinheiro que entra para a oficina? Bem, Fábio, aí no caso são 2 situações. Né? 2 não, temos mais situações. 2 situações e se tratando. Uma, restituição do valor. O valor cai na sua conta corrente, na conta do seu CNPJ. Então existe essa possibilidade, né? Restituição direto, em Legal. dinheiro. E isso é uma coisa que acontece legalmente, seguro de se fazer. Outra situação é a compensação de valores.
Mas aí vai depender se existe um parcelamento da empresa junto à Receita Federal, ou se você vai compensar na guia dos meses anteriores. Então, na parte de compensação, uma certa variação. E eu vou lembrar aqui só de um pequeno detalhe, Fábio, a questão do contador. Ele pode realmente estar fazendo os produtos monofásicos, mas às vezes, por ser amplo a quantidade de NCMs que deve ser analisada, às vezes ele não está contemplando tudo. Legal. Então, uma revisão tributária é sempre necessária. Sempre bem-vinda. Auditoria na apuração tributária é sempre bem-vinda. Eu já identifiquei casos onde o contador fazia a classificação monofásica das peças, porém, ao final, gerou-se uma restituição num valor significativo para aquela oficina mecânica. Porque não aproveitava todas as peças que compõem o regime monofásico. Exatamente. Então, só ferramentas avançadas, específicas, que são aí desenvolvidas especificamente até para o setor automotivo, Claro. que tem eficiência nessa apuração do imposto simples, deduzindo os valores de PIS e COFINS. E aí que é legal, quando a gente estava falando no nosso vídeo anterior sobre a proximidade da oficina com a contabilidade. Porque se a oficina não tem essa proximidade, esse processo que a gente acabou nunca vai acontecer. Ou se acontecer, pode acontecer com essas falhas de não ter a abrangência de todas as peças que compõem o regime monofásico. Então, puta, super legal, acho que é uma grande orientação, uma grande dica. E aí, de novo, né? Não importa o tamanho da sua oficina. Ah, não, eu não vou mexer com isso que o Fábio e o Abel estão falando, minha oficina é muito pequenininha, não, minha oficina é muito grande, meu contador já está comigo há 20, 30 anos. Não, isso serve para todas as oficinas, porque se a gente fala de uma oficina pequena, se ela tiver uma restituição, a restituição pode ser menor, mas é compatível com o faturamento dela, né? E aí vale um outro ponto muito importante que eu quero puxar nesse contexto aqui, Abel, é que tudo que nós falamos agora sobre o regime monofásico é baseado nas notas fiscais geradas pela oficina. Isso. Então, aqui nós não estamos para falar se a oficina deve ou não gerar as notas fiscais. Essa responsabilidade é da oficina. Porém, a gente sabe que tem muitas oficinas que acabam não gerando 100% de notas fiscais do faturamento dela. Uma oficina faturou 50 mil no mês e ela gerou, sei lá, 25, 30 mil de faturamento. Aqui eu estou só chutando os números, mas é mais para exemplificar e dizer o seguinte, que o governo vai fazer esse estudo, ou a empresa que for fazer esse levantamento vai fazer baseado somente nas notas fiscais geradas, não é isso? Exatamente. Somente em cima das notas fiscais geradas, que é o objeto de tributação das pequenas empresas. Tá. E aí, assim, não adianta querer falar assim, mas eu faturei tanto e eu acho que eu teria mais tanto para receber, porque é só baseado nisso, né? Na geração de notas fiscais. E aqui, Abel, entra um outro ponto que eu acho que a gente está falando aí de regime monofásico, de faturamento fiscal, etc. Tem um outro ponto que eu acho que é muito legal da gente juntar e meio que amarrar tudo que a gente está falando aqui, que é o imposto que a oficina paga. Então, uma oficina paga vários impostos. Pensando na geração de notas fiscais, as oficinas que estão no Simples pagam todo dia 20 de cada mês uma guia, que é a guia da DAS. Aí o Abel depois fala o que significa essa lei. Eu já falei o que é NCM, ele fala depois o que é a abreviação da DAS. E aí, uma coisa que eu penso muito, sabe, Abel, é a oficina muitas vezes não se preocupar com o que está por trás dela não gerar as notas fiscais. Ela está preocupada somente o seguinte, na minha cabeça como dono, como empresário, como gestora, como gestor, quanto mais nota eu gerar, mais imposto eu vou pagar. E não está errado em pensar assim. Porém, por trás disso tem uma série de outros problemas que podem ser gerados no futuro. Porque, imagina, eu recebo pelo cartão de crédito, não gero nota fiscal. Eu recebo através de um boleto bancário, não gero nota fiscal. Eu recebo através de uma transferência ou de um PIX que cai na minha conta jurídica. Eu não gero nota fiscal.
tudo isso vai impactar em algum momento num processo que começou no ano 2000 com a Receita Federal desenvolvendo uma série de ações para chegar onde está hoje, quando as informações estão todas interligadas. Então, se um fornecedor gera uma nota fiscal para a minha oficina e tem o meu CNPJ nessa nota fiscal, a Receita já está sabendo que eu comprei. Se eu gero uma nota fiscal para o Abel e tem lá o CPF do Abel na nota fiscal, a Receita sabe que foi ele que me pagou e sabe que foi eu que vendi para ele. Bom, pega uma linha agora, costura tudo isso que eu falei para o pessoal. Como o Fábio falou, isso é muito importante. Cuidem dessa emissão da nota fiscal de forma adequada, né? Então, esses projetos iniciados lá no ano 2000, iniciou-se com o Sintegra, algo muito simples, né? Que hoje a maioria das empresas do Simples Nacional tem obrigatoriedade. A partir do ano 2009 ali começa a nota fiscal eletrônica e aí o negócio começa a complicar. Tomar uma proporção grande, né? E aí, depois da nota fiscal eletrônica, tá tudo dentro da base de dados da Receita Federal. Instantaneamente, ela que autoriza a emissão do documento fiscal. Amarrado NCM, Código EAN e outros infinitos códigos, CST, PIS/COFINS, CST, ICMS, tudo amarradíssimo. Então, ela está absorvendo dados e esses dados são mantidos lá e você está sendo monitorado. Então, o monitoramento é pelas suas compras, pelas suas vendas, pelo cartão de crédito. E hoje eu digo especificamente para as oficinas, isso tem que ser contrabalanceado. Então, acompanhado o nível de compras, acompanhado o nível de vendas e acompanhado a forma de pagamento em relação ao cartão de crédito. Isso precisa estar coerente para trazer uma segurança. Fechando tudo isso, e em breve, muito importante, e o que eu estimulo aos empresários pensarem daqui a pouco tempo, a gente pode ter uma ferramenta muito mais eficiente da Receita Federal, que já atua nas empresas do lucro presumido e nas empresas do lucro real, que é o SPED fiscal. E aí vai consolidar todas as suas compras, todas as suas vendas de uma forma muito mais evidente. Então, instantânea, né? Instantânea. Então ali você está, o seu contador, não você, né? Você se declara através da emissão da nota fiscal, mas o seu contador vai estar consolidando todas essas informações e entregando para o fisco. Atenção a isso, se preparem, cuidem, porque essa situação de fiscal vai ser uma situação que vai ser muito mais ágil através do fisco e muito em breve. Não, e aí eu acho que eu queria também a gente caminhar para fechar esse bloco que a gente está falando, né? Sobre NCM, fiscal, impostos, etc. Uma coisa que eu vejo que é muito importante, Abel, é que, de novo, faz sentido quando a oficina pensa o seguinte: bom, eu não quero gerar muita nota fiscal porque eu vou pagar muito imposto. Mas a grande observação, a grande dica que eu acho que, nem dica, a grande orientação que eu hoje poderia falar para a oficina é assim: olha, reveja como você está formulando o preço de venda da peça e do serviço. Porque se o seu imposto não estiver no cálculo da formação de preço de peça e de serviço, vai faltar dinheiro mesmo na hora de pagar os impostos. Então você vai ter uma fatura de imposto que não importa se é 2 mil ou 20 mil, vai faltar dinheiro. O que você tem que fazer é colocar na formação de preço das peças e serviços o imposto para na hora que você for fazer as suas vendas, aquilo que você vai ter que pagar já está incluso nessa composição de preço de venda de peças e de serviços. Pode parecer muito complexo, mas faz parte desse processo de aprendizado que a gente está trazendo aqui no nosso canal. Além disso, uma outra coisa, Abel, que eu acho que é fundamental é a oficina entender o seguinte: todas as vezes que a oficina não gera uma nota fiscal de um recebimento no cartão, num boleto bancário, etc., a oficina precisa ter consciência de que, mesmo que ela não
esteja sendo autuada ou que não foi autuada pela Receita, ela tem que ter a consciência que em algum momento ela pode ser autuada. E aí, da mesma forma que você consegue, através do regime monofásico, olhar os últimos 5 anos, na hora da autuação, a Receita também vai olhar os últimos 5 anos. E isso pode inviabilizar a oficina. Porque às vezes uma multa, uma autuação, pode ser até maior do que o faturamento da própria oficina. Então, isso passa a ser um problema sério. É um grande problema, né? Porque você recolher o imposto é uma coisa. Você ser autuado, você tem o imposto mais uma multa, que pode chegar a 50% do imposto que você não recolheu, mais atualização monetária em cima daqueles valores recolhidos. Então isso pode ficar uma condição infinitamente pior. Então se proteger, fazer a tributação adequada, fazendo os seus controles adequados, te traz uma segurança operacional que você vai ter lá na hora de uma eventual fiscalização. Não, e eu acho assim também, né? Eu falei em fechar, mas assim minha cabeça fica borbulhando de coisas aqui que eu acho que são muito ligados com o que a gente está falando. Você comentou que quando uma oficina tem, através de um levantamento dos últimos 5 anos, algum valor para receber do regime monofásico que não foi calculado corretamente e ela passa a ter crédito, não entra em dinheiro para ela quando ela tem um parcelamento, quando ela tem alguma dívida com a Receita Federal. E aqui, uma das coisas que eu quero chamar muita atenção é que tem muitas oficinas que, quando vai atrasar alguma coisa, a primeira coisa que ela atrasa é o imposto. E isso é uma bola de neve, porque na minha cabeça tem 2 coisas no nosso país que os juros e multas são desproporcionais a tudo: cartão de crédito e imposto. Então, se você atrasa qualquer um desses 2, ou se você parcela qualquer um desses 2, puxa vida, o peso das multas do imposto é muito alto. E aí eu fico pensando assim, tem gente que fala assim, não, eu vou esperar sair um refis e eu parcelo. Mas se ele está com dificuldade para pagar o imposto do mês, como é que ele vai fazer para pagar o imposto do mês mais o parcelamento? Isso vira uma bola de neve, né? Exatamente. Se ele está com problema com o imposto, ele está com problema na formação de preço dele. Então ele precisa rever a formação de preço. E um detalhe importante quando você atrasa imposto, eu sempre oriento os clientes: analisem o custo que isso vai ter. Porque nos primeiros 60 dias de atraso de um imposto, aquele seu imposto aumenta em 20%. É muita coisa. Então né? deve-se analisar se o empréstimo bancário vai ser mais eficiente para você do que atrasar o imposto. E aí entra todo um outro assunto que tem que ser a gestão por trás disso, para acompanhar se vale a pena o empréstimo, se vale a pena apertar dali ou daqui e pagar o imposto. Mas, gente, tira da cabeça essa história de que eu fiquei um pouco mais apertado esse mês e aí eu vou deixar de pagar o imposto. Imposto é uma bola de neve monstruosa. Bom, Abel, a gente falou demais aqui sobre regime monofásico, a gente falou sobre os impostos, a gente falou sobre os cuidados que a oficina precisa ter e eu tenho certeza absoluta que a nossa obrigação hoje é fazer quem está nos assistindo parar, refletir e falar assim, bom, eles estão falando isso, eu estou fazendo assim na minha oficina. Como é que ele encontra um meio termo nisso para ele encontrar esse caminho e seguir forte? Se você pudesse resumir tudo que a gente falou agora nesse vídeo nosso, o que você falaria para o pessoal em relação a cuidados que eles precisam tomar? Bem, aqui tem esses pontos destacados. Agora, eu acho que ele deve procurar o seu contador, refletir nesses assuntos. Então vai ser uma soma de consultoria com seu contador, seu consultor mais próximo, e análise de como você está como gestor, como que está seu conhecimento gerencial da sua oficina, para que você pegue tudo isso e gere resultado para si. Super legal. Bom, você já ouviu falar alguma coisa sobre balancete contábil? Como é que você faz a interpretação lá? Que parece que é tudo ao contrário. Ali está débito, mas não é débito, é crédito, mas não é... Seu contador envia para você esse balancete? Você sabe olhar e entender o que aquilo diz para você? Você sabe olhar isso e olhar também o seu balancete operacional? Qual que é a diferença de um para outro? Isso a gente vai ver no nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Gestão para Oficinas com Fábio Moraes. Tchau!